Capítulo 11. Pela minha janela vejo o lago, que lá está debruçado simplesmente. Busco nele, como toda gente, lições que ele não contém. Por que esperar mais? Por que querer além? Por que junto a você, assim como ao lago, não ser só feliz, vivendo bem? Depois que Pedrão fugiu, Monique passou a dar carona para Brigitte todas as noites. Não era conveniente uma mulher caminhar só pelas alamedas escuras. Como a caseira morava na rua do meio, certo dia a Ruiva lhe perguntou onde ocorrera o incidente com Victor. Queria muito saber mais sobre o fato, e Brigitte lhe mostrou o bar do Sérgio. Um local de certa forma assustador, pessoas mal encaradas, bêbados e um ambiente horrível. Um homem de feições rudes e camisa aberta atendia atrás do balcão. "O senhor é seu Sérgio?" perguntou Monique. "Sim, eu mesmo", respondeu o senhor. "Eu sou a mulher de Victor, o homem que teve um incidente em frente ao seu bar." Falou, tentando ver se conseguiria alguma informação daquela pessoa. "Sim, eu me lembro dele. Pobre homem, apanhou como um cachorro. Sabe, ele ficou com problemas psicológicos graves, não consegue mais falar. Eu preciso saber o que houve para poder ajudá-lo. Poderia me contar?" Ele encostou a caminhonete na moto de um desses arruaceiros que estão aí. "Vivem por aqui sem fazer nada além de confusão. Se quer saber, não houve sequer uma discussão. Eles simplesmente partiram para cima do homem e quase o mataram." Monique olhou atentamente para todos eles e ficou imaginando como aquelas criaturas puderam ser tão perversas. Mais tarde, em casa, enquanto Victor se banhava, ela ligou a televisão na sala, passou displicentemente por vários canais até que se surpreendeu com a notícia, em um programa de fofocas sobre celebridades, de que um brasileiro, Victor Pencalabar, estava para ser indicado para o Prêmio Nobel de Física. Segundo a repórter, os organizadores do evento enfrentavam um grande problema, já que ele havia desaparecido há meses e nem a esposa sabia de seu paradeiro. Na segunda parte da matéria, sua mulher, Lívia, foi entrevistada. Tratava-se de Lívia Newman, a atriz, que, embora estivesse fora da mídia há algum tempo, era uma mulher lindíssima. Ela pedia a Victor que a perdoasse, dizia que o amava e implorava para que voltasse. O mundo desmoronou, ponto um pavor aterrador tomou conta de Monique. Como ela poderia competir com tudo isso? Com a beleza daquela mulher, seu glamour, o prêmio e a vida que o esperava. Monique precisava pensar. Necessitava de tempo para transmitir essa notícia, ou talvez pudesse até escondê-la. Sua primeira reação foi a de retirar os fios das televisões da casa, de suas respectivas tomadas para que a notícia não chegasse a Calabar. Pensou que precisava manter-se controlada. Mas como? Ela estava com medo, insegura, com ódio e depois de 2 doses de absinto muito agressiva. Victor voltou do chuveiro inocentemente. A encontrou já deitada e colocando seu terceiro cálice de bebida. A procurou, como sempre fazia para um beijo, mas ela estava diferente, estranhamente áspera, absolutamente irreconhecível. Ela não recusou o carinho. Porém, o agarrou fortemente pelos cabelos quando seus lábios se encontraram. Em seguida, subiu sobre seu corpo, tirou sua blusa e com ela amarrou a mão direita dele à cabeceira e com seu sutiã à esquerda. Victor não compreendia o que estava se passando. Desde a noite em que bebera não proferira uma palavra, e continuou assim, mesmo surpreso e intrigado com a atitude da mulher, o que o deixou sem as respostas que precisava. Não sabia o que pensar ou como reagir, e dessa forma ainda, permitiu que ela atasse seus pés à cama. O cálice gelado de absinto deslizou por seu corpo enquanto a voz entorpecida, pela bebida, começou a revelar uma Monique, até então desconhecida. "Isso incomoda? Porque você não reage?" Falou Monique com raiva. Ela baixou a cabeça e procurou seu peito. Mordeu fortemente seu mamilo. Ergueu-se e lhe deu um tapa na cara. "Por que não reage? Por que deixa as pessoas fazerem o que querem com você?" Ela chorava copiosamente a cada palavra. Desceu sua boca até o pênis e o sugou freneticamente, subiu já completamente nua sobre seu membro e o cavalgou alucinadamente, enquanto batia em seu rosto e dizendo: "Você é meu, você é meu, jure isso para mim." Incrivelmente, ambos chegaram ao orgasmo. Ela o soltou chorando copiosamente e o beijou 1000 vezes tentando se desculpar. Repetiu várias vezes que o amava e que morreria se o herdesse. Segurou sua cabeça e colou seus lábios aos dele, com as lágrimas caindo dos seus olhos.
Victor, consternado, procurando dar-lhe segurança e tentando assegurar que também estava apaixonado, gesticulou, demonstrando que seu coração a pertencia. Pegou a caneta que estava sobre o criado mudo e escreveu em seu ventre aquilo que sentia quando ela o beijava, algo que já estava em sua mente há dias, no resguardo da noite. Seu corpo transpira em gotas que refletem luzes azuis cor de violeta. A abóbada da sua pele, quase núbia, cobre-me de estrelas. Sua boca plana sobre meu peito, âmago e fronteiras, para desferir um arco em seu vôo e sofregamente pousar sobre meus lábios como uma borboleta. Em seguida, olhou profundamente dentro dos seus olhos, como que dizendo: como poderia perceber a delicadeza dessa cena sem estar apaixonado por você? Ela leu o poema algumas vezes, sorriu e o abraçou. Levou sua cabeça até seus seios, onde Victor se recostou e ambos adormeceram. Pela manhã, Monique telefonou a Mara pedindo para que marcasse um encontro com seu namorado. Explicou que necessitava urgentemente saber mais sobre Calabar. 2 horas depois, abri a porta da livraria. Cumprimentaram-se e ela foi logo ao assunto. Contou-lhes tudo, absolutamente a verdade, e pediu ao Ricardo que lhe revelasse quem realmente era aquele homem. Calabar estudou a origem do universo como descrita nos textos egípcios, que a sugerem de uma forma que parece ser mais racional do que aquela que a física atual propõe. Você já deve ter ouvido falar de teorias como a do Big Bang, na qual o tempo e o espaço surgem do nada. Ao invés de aceitar placidamente esse princípio, tentou, ao contrário dos outros, entender como a matéria poderia ter surgido do absolutamente nada e, ao que parece, encontrou suas respostas nos textos que orientaram toda a numerologia que envolveu o dimensionamento das pirâmides. Na verdade, não sei bem se ele procurou essas respostas ou se tentando entender as edificações como arquiteto, não as vislumbrou em meio a todos seus números. O resultado foi que ele nos revelou a importância de compreendermos esse elemento, a que chamamos de nada, como ponto de partida de qualquer estudo sobre esse tema, revelou Ricardo. Monique percebera que já estava começando a se perder logo no início da explanação. Sabe, para a física, o nada é algo como um vazio dentro de um copo em que pudéssemos acoplar uma máquina de vácuo e retirar dele toda a matéria. O vácuo, no espaço, é esse vazio, e, portanto, é um mena-nada que possui dimensão. Para Calabar, o nada é bem diferente. O nada dos físicos vai de uma borda a outra do copo, o nada absoluto, do Victor, não, ele não tem dimensão. O seu nada da física começa embaixo e termina em cima. O do Calabar, não, ele não tem tempo. O nada relativista pode ser transportado de uma mesa a outra. O absoluto não possui movimento, mas mesmo assim é um elemento capaz de gerar todas as coisas. A conversa estava se tornando inalcançável para Monique, e o rapaz, percebendo a sua dificuldade em compreender, abordou de outra forma. Vou deixar um pouco mais fácil para você. Pense no amor que sente por ele. Que tamanho tem? Pode ser medido? Não, mas existe. Se eu abrir você ao meio, posso retirá-lo e passá-lo para mim? Também não, mas é um elemento muito forte e você morreria por ele. Assim, ele descobriu que o nada é um elemento, embora não possua as propriedades da matéria, e procurou um elo entre a primeira partícula e essa coisa não mensurável. Os egípcios, segundo ele, afirmavam que a única coisa remanescente do Gênesis e que nos pode fornecer dados confiáveis desse acontecimento é a matemática. 2 mais 2 era 4 na época. Continua sendo e sempre será. Olhando dessa forma, abandonou a física atual, que baseia suas teorias na observação do cosmos, e passou a estudá-la através de um processo dedutivo. Assim, ele encarou a primeira partícula do universo matematicamente, como sendo a número um, e a estudou dessa forma. Buscou um elo entre o número um e o infinito, o incomensurável. Como sugeriam os egípcios, dividiu um por 3 e encontrou uma dízima. Um número que, mesmo que tivéssemos uma calculadora com infinitos dígitos, se multiplicássemos esse resultado por 3, não retornaríamos ao número um. Em outras palavras, ele alega que a primeira partícula foi formada por 3 elementos associados ao infinito, transformando matematicamente o nada em um elemento. Victor Calabar deduziu que a matéria é feita de energia. Dessa forma, a partícula número um, como ele diz,
é composta de três formas de energia somadas, esse elemento que chamamos de menada, ou infinito nadísima. Calabar concluiu, também como está na teoria relativista, que se ao viajarmos à velocidade da luz o tempo se altera. Contudo, aí a coisa se complica quando olhamos para a fórmula da energia de Einstein. Percebemos que ao aumentarmos a energia, apenas a massa se altera, enquanto a velocidade da luz ao quadrado não. Assim, ele deduziu que, sendo a velocidade a distância dividida pelo tempo, que ela representava dois elementos inalteráveis. O movimento e o tempo, a segunda e terceira formas de energia da partícula primordial. Duas formas de energia absolutas. A noção que temos e o que sentimos com relação ao movimento e tempo, que constroem o que imaginamos como velocidade, é algo relacionado apenas à massa que libera sua energia em pequenas doses. Em outras palavras, de forma simplista, a fórmula da energia serve para estudarmos a energia contida em uma partícula, mas quando imaginamos que essa partícula emana essa mesma quantidade de energia há 13 bilhões de anos, sem alterar a dimensão da sua massa, vemos a necessidade de entendermos nossa relação com esse tempo absoluto. Sendo tempo e movimento energias absolutas, a relatividade não está no tempo, mas sim na quantidade de energia que dá à massa a capacidade de resistir mais ou menos ao desgaste do tempo. Provou isso, demonstrando que o tempo passa mais devagar quanto maior for a quantidade de energia, independentemente da velocidade. Com essa explanação, Ricardo deu por encerrada sua aula. Meu Deus, como ele pôde pensar tudo isso? Falou Monique. Você não tem como escondê-lo, disse Mara. Ele é o maior gênio desse século. Vão encontrá-lo, deduziu Ricardo. Monique se despediu e voltou descorçoada para a laguna. Não havia como esconder os fatos e imaginava que aqueles que o procuravam não descansariam até encontrá-lo. Ao chegar em casa, foi até o poeta e lhe disse que tinham algo a comemorar e que queria contá-lo na pizzaria em um momento especial. Separou o seu melhor terno e pediu que o vestisse. Desejou que tudo estivesse perfeito nesse jantar, pois temia que essa pudesse ser a última noite como sua mulher. Quando acabaram de jantar, ela começou a falar. Soube ontem que você pode ser indicado para o Prêmio Nobel de Física. Ah, revelou Monique com voz trêmula. Calabar ficou radiante, deu murros no ar e sorriu com muita felicidade. Não sei o que fazer, disse ela, referindo a sua própria situação diante dos fatos. Ele escreveu no guardanapo: procure meu editor, ele cuidará de tudo, e anotou o seu telefone. Tem mais uma coisa que devo lhe dizer. Lívia foi a um programa na televisão e pediu para que voltasse. Disse que se arrepende de tê-lo abandonado e que ainda o ama. Calabar fechou seus olhos como se uma dor profunda tocasse seu coração. Monique ficou lívida e o pavor tomou conta do seu peito. Nada mais foi dito. Quando levantaram para sair, todos na pizzaria o aplaudiram. A notícia havia se espalhado. Ela recostou-se em seu ombro enquanto Victor dirigia a caminhonete. Ele deveria estar radiante e feliz com o prêmio, mas seu semblante parecia revelar que era o que Lívia disse que não saía de sua cabeça. Não sei dizer se o seu comportamento ao chegar em casa se deu por sentir-se vitorioso pelo prêmio, por estar deixando aflorar um certo desejo de vingança contra Lívia, ou se foi em resposta a Monique devido à sua conduta na noite anterior. No quarto se transformou em outro homem. Despiu Monique, retirou sua gravata e a colocou em seu pescoço. Nu, puxando por ela, totalmente dominador, a conduziu por seu corpo. A levou a seus mamilos, a seu pênis, a sua boca. Passou a marra pela cabeceira da cama e começou a escrever seu desejo em suas costas com sua língua e saliva. Ela não conseguia entender o que ele queria. Victor escrevia de forma repetitiva, cada vez mais rápido, e sempre, ao perceber que ela não o compreendia, ele a mordia no ombro, nas costas, nas nádegas. Essa tortura se seguiu até que ela, involuntariamente, se colocou de quatro. Seu algoz a segurou pelo quadril e a penetrou violentamente, como se ela o tivesse permitido. Uma mistura de medo, dor e excitação tomou conta do momento. Monique, presa à cama pela gravata e sendo possuída daquela maneira, apenas esticou seu braço, alcançou seu clitóris com seus dedos e se deixou levar até sentir um orgasmo profundo. Na manhã seguinte, foi Calabar quem acordou, servindo seu café na cama. Na bandeja, um outro e novo poema. Na minha infantilidade masculina, procuro com o meu olhar errante, no seu olhar distante, a minha imagem, marcada na sua retina. Num gesto sábio, mordo o lábio,
e prendo seu hálito à minha língua. Como um filho sem receio, faço do bico do seu seio o meu ninho. E assim, por conta do meu destino, eu a possuo ferozmente e leve como um menino. Ela acordou confusa, imersa no caos em que sua segurança mergulhara. Precisava conversar com alguém, necessitava de auxílio. Mais do que nunca, ela tinha de descobrir qual era o verdadeiro Victor. Telefonou para o Dr. Flávio, o psiquiatra, e implorou para que a recebesse, ainda naquela manhã. Ele não a recebeu no consultório, mas sim em um pequeno café ao lado. Havia percebido que aquela seria uma conversa entre amigos e o ambiente lhe pareceu mais propício. Monique confessou suas mentiras contadas quando lhe pediu a receita e depois toda a sua história com o Calabar. Sabe, a mente humana não nos permite, em certos aspectos, que tenhamos uma ciência rígida e matemática. Eu até posso prever qual o efeito que uma determinada medicação pode ter sobre um paciente, mas no resto, cada caso é ímpar e difere de pessoa para pessoa. A mente guarda um compêndio de informações e particularidades que, mesmo que eu estudasse todos os dias pelos próximos 100 anos, mesmo assim ainda saberia muito pouco sobre ela. Contudo, observando as pessoas depressivas, podemos notar que sua apatia não surge da preguiça ou em função do cansaço, mas sim do fato de que as coisas parecem não lhe fazerem mais sentido. Elas não têm uma razão para se levantarem pela manhã, não encontram um motivo para lutarem pela vida ou até mesmo, muitas vezes, para cuidarem até de sua higiene pessoal. Não posso descartar a hipótese de um depressivo não encontrar motivos para externar o que pensa ou sente através da fala. Na verdade, durante as crises, eles se tornam monossilábicos. Sim, não, no máximo agora não, outra hora, mais tarde. Por outro lado, as pessoas acometidas pela síndrome do pânico comumente desenvolvem fobias. Você não tinha problemas com a claustrofobia e passou a ter. Creio que em menor grau, mas a carrega até hoje. Alguém para quem a palavra foi tão fundamental, como é caso desse poeta, depois de ter se decepcionado com a esposa, para quem escreveu seu livro, é possível que tenha passado a temer por novos eventos desagradáveis ao falar. Pode parecer um paradoxo o fato de ainda continuar escrevendo e, por outro lado, se negue a se manifestar verbalmente. Como eu disse, em alguns aspectos, a mente humana é incompreensível. Contudo, agora, ele não tem mais motivos para reagir assim. O contexto mudou. Creio que com um acompanhamento psicológico profissional, ele logo volte ao normal. Mas enfatizo, essa é só minha expectativa. Não dá para profetizar. Disse o médico. Enquanto dirigia Monique, sintetizou tudo o que ouvira do médico em uma única frase. Ele pode se recuperar a qualquer momento, o que lhe pareceu aterrador. Na sua projeção do futuro, Calabar encontraria Lívia, lindíssima, rica e culta, disposta a se entregar de corpo e alma para o poeta, reingressaria no mundo fora da laguna, por cima como um herói, e seria convidado para festas e eventos maravilhosos, onde ela, a simplória enfermeira, não encontraria espaço. Assim pensou em cortar o cabelo e emagrecer, para parecer mais elegante. Admitiu a hipótese de trocar seu guarda-roupa para algo mais clássico. Mas logo temeu que Victor pudesse não gostar da mudança. Afinal, se havia algo do qual se orgulhar, esse era o seu bumbum e suas escolhas. Na hora de se vestir, sempre tendiam para as roupas que o valorizavam.